Boa noite, estamos ao vivo, meia-noite e 10. Hoje não vamos demorar muito no encontro. Queria falar um pouco sobre o estado de plenitude, de viver um mindfulness, sobre estar presente no que você está fazendo e de você se conectar com o momento de agora, não focando no passado nem no futuro. Alguns livros do Paulo Vieira, como O Poder da Alta Performance e O Poder da Ação, a gente consegue ver algumas matrizes de quem vive com ansiedade, que normalmente projeta muitas coisas no futuro, quem vive em depressão, que vive muito preso no passado e que não vive o agora. E a grande verdade, não só que o Paulo Vieira fale, mas que é subentendido e entendido desde os homens da caverna, é que nós temos o cérebro reptiliano, que foi feito para você poder realmente fugir, o cérebro mamífero, que doa amor, e a gente tem o neocórtex, que é onde a gente racionaliza as partes. E, de alguma maneira, quando a gente faz as liberações de hormônio, a gente, como ser humano, não deveria viver nem no estado de pensar no que pode acontecer, porque senão os homens da caverna não viveriam, morreriam com ursos, assim como ficar preso no passado, porque se eles vivessem dessa maneira, certamente não teria tido o processo evolutivo de criação de ferramentas e dos demais coisas. Ok. Como nesse momento eu gosto de iniciar sempre com uma história, eu, de verdade, queria contar hoje duas histórias. A primeira vai ser a do burro, como eu tinha falado na live da manhã de hoje, do burro, do pai e do filho. E é uma história muito rápida, e por isso que eu não vou me prolongar muito nela, mas é interessante que você escute isso, porque o filho conseguiu montar no burro, chama o pai e fala: pai, olha só, eu consegui montar no burro. E eles vão andando até a cidade. E saindo do pequeno vilarejo, quando eles chegam na cidade, as pessoas pegam e julgam ele. Eles falam: olha, como é que pode o velho andando do lado e a criança em cima do burro? Então o pai ficou envergonhado e ele, na volta, sobe no burro enquanto a criança está do lado. E na hora que eles saem da cidade, olha, como é que pode aquele velho em cima do burro e a criança andando ali do lado? E então eles decidem no dia seguinte voltar. E aí, nesse dia seguinte, os dois subiram no lombo do burro. E aí, olha, como é que pode? Os dois em cima do burro. E na hora de ir embora, os dois desceram, ficaram só, deixaram o burro com a cara. Olha como é que eles são burros, burro vazio, e eles andam ali do lado. E por mais que você não entende o que eu estou querendo falar, que não importa o que você faça, você vai ser julgado. Então, por favor, faça aquilo que você quer fazer, aquilo que você tem as suas verdadeiras crenças e o que de verdade condiz com os seus valores internos. Certo? Iniciando por esse lado, antes de eu falar sobre meditação, mindfulness, sobre o estado de estar presente, eu vou pedir para que a Fernanda fale um pouco mais sobre isso, complementar só com pequenas coisas. Eu queria deixar os ensinamentos do antigo sábio cabalista, que eu costumo usar muito para a Fernanda, que, na verdade, acabou fazendo parte do meu dia a dia, e é por isso que eu gosto tanto de falar disso. Não só com demais pessoas ao meu redor. É dito que existia um grande estudioso, e ele estudava muito sobre muitas coisas. Ele tinha muito desejo de conhecer o mestre. E o mestre era uma pessoa que ele admirava. E depois de tantos anos a fim estudando, ele conseguiu chegar no pico da colina para poder estar diante do mestre. E quando ele chegou diante do mestre, ele começou a falar sobre tudo que ele sabia. E falando. E ele, mestre, está entendendo o que está falando? Que isso, aquilo outro. O mestre perguntou para ele se poderia servir um café para ele. Ele falou que sim, que poderia. E primeiro o mestre fez o chá, e aí ele ainda falando, e encheu a xícara de chá, e o rapaz ainda continuou falando, e o mestre tomou o café para poder falar. E assim, quando acabou o café, ele chegou para o aluno e falou assim: meu querido aluno, eu acredito que isso não faz sentido de você estar aqui, vir falar comigo. Aí ele, por quê? E aí, naquele exato momento, ele pegou aquele bule cheio de café, jogou dentro da xícara de chá, e aí o chá transbordou junto com o café, e ele falou assim: o que é isso que você está fazendo? Ele, exatamente o que eu vou fazer se a gente continuar aqui. Você é uma xícara cheia de chá, não tem como colocar café. Se você não se esvaziar, você não vai ter que receber de mim. E aí, eu deixo que fique a sua reflexão, o que vier na sua cabeça. Essa eu não vou dar contextualização. E acredito que a partir daqui eu quero que a Fernanda fale sobre o que ela aprendeu sobre Mindfulness. Eu já tinha comentado sobre esse assunto com ela, falei que era necessário de alguma forma ela estudar sobre isso, que seria fundamental para
o nível de ansiedade dela. E acredito que depois do que a gente passou ontem, da palestra ontem, na Fibra 6, eu acredito que ela tem mais propriedade para poder falar e interpretar sem ter a parte técnica do que eu acabo falando. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Não, então, acho que ontem foi legal, porque eu acho que uma concepção que a gente tem de que ela falou que a gente sempre vem aprendendo desde nova que é muito bom a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí hoje no mundo cada vez mais corrido, cada vez com mais, acho que com mais coisas para fazer, com conteúdo, com celular, com internet, com todo esse mundo digital paralelo, toda a vida que a gente ainda tem, a gente acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então hoje em dia acho que as mídias também, como eu sou formada em publicidade, então trabalhei como mídia agência, então as mídias também nos fazem, a gente também complementam, né, os momentos que a gente deveria estar fazendo uma coisa e também elas servem para a gente estar fazendo tudo ao mesmo tempo. As mídias trabalham também isso dentro da gente. É dito que vivemos numa sociedade multitela. Essa geração é uma geração multitela. A gente já trabalha assim como mídia, né? Isso. A mídia, como mídia como eu trabalho em agência, uma sociedade multitela. Trabalhando em agência de publicidade, a gente tinha essa concepção, a gente tinha essa venda casada, inclusive, pensando nessa estratégia de que a pessoa vai estar vendo alguma coisa na televisão ao mesmo tempo que ela vai estar mexendo no celular. Então, assim, é muito difícil. E, assim, foi ontem a palestra e hoje eu já me percebi, e lógico que aí você vai se percebendo mais nas situações, então eu posso falar de dois momentos muito interessantes. Um antes da palestra e um depois da palestra. Eu posso dizer que antes da palestra tive um momento incrível que eu compartilhei com ele. A gente estava passando pelo centro, a gente estava no centro, e a gente passou pelo Campo de Santana, e ele resolveu passar por dentro do Campo de Santana, e realmente não me lembro se algum dia eu já fui lá, e se eu fui tem muitos anos. E eu me vi um pouco perto da onde... Eu me vi um pouco fora dali, daquele clima, e me remeteu à minha viagem, minha última viagem, que foi para fora do Brasil. Então me remeteu a essa viagem, e durante a viagem a gente já começa a ter essa concepção de que tudo a gente tira foto, tudo a gente aprecia, porque tudo... Mesmo que você já tenha ido, né, você aprecia, porque você está em uma viagem, então você tira um momento maior para apreciar. Bem, isso é o que a gente espera, né? Isso é o que a gente procura quando a gente viaja. Tem muita gente que não. A gente vê muita gente mais preocupada em registrar do que em viver o momento. Eu posso dizer que eu amo tirar foto, então tudo eu tirava foto. Mas eu acho que antes de você tirar foto, você tem aquele momento de apreciação mesmo que rápido. Então não é ainda mindfulness, mas é um momento de apreciação. Então, assim, esse momento de apreciação que a gente tem quando viaja faz com que a gente, às vezes, reflita e fala assim, poxa, por que no próprio lugar onde eu vivo eu não faço esse tipo de coisa? E aí, eu resolvi fazer, naquele momento, por algum motivo, me remeteu a isso, eu falei, cara, vamos valorizar o que tem aqui. O Marcos já é uma pessoa que valoriza muito, ele foi lá e começou a tirar foto pro canal do Metiúna, mas ele também já é uma pessoa que ele gosta de apreciar a natureza, já tinha esse costume, né, de fazer isso. Então, eu tirei um momento para apreciar, e aí eu fiquei apreciando e dando super valor àquilo, e a gente conversando, no meio do caos, enfim. E eu apreciei. E aí, voltando no caminho, a gente voltou de ônibus, e eu peguei um ônibus que eu nunca peguei, a gente foi do centro para o Jardim Botânico, que é onde eu moro, que é um caminho que eu não faço, principalmente hoje em dia no centro, não se anda de ônibus muito, porque é muito trânsito, mas a gente falou, vamos pegar um ônibus. Então vamos com calma que a gente está tranquilo. E naquele momento eu passei a apreciar tudo que eu via no caminho. Tudo, tudo, tudo. Até o número dos prédios. Tudo que você possa imaginar, eu comecei a apreciar. E eu comentei com ele, eu fiquei engraçado, acho que eu nunca parei para perceber tantas coisas. E era mágico, e era incrível. E ele estava focado na leitura dele, né? Naquele momento, como ele foca quando ele está no ônibus, ele tem essa questão de ler. E ele estava lendo e eu ficava assim, cara, ele está perdendo isso. Na minha cabeça eu ficava, ele está perdendo isso, né? E aí... Foi um momento muito incrível antes da palestra, que na real, assim, a gente não sabia exatamente, pelo menos eu não estava acompanhando exatamente qual era o assunto da palestra do dia, que a gente já tinha se inscrito com antecedência. E quando chegou lá era sobre isso, e quando ela falou, me remeteu, eu falei, cara, eu fiz uma coisa incrível, que foi incrível para mim, antes de eu saber. Então, o que eu posso fazer a partir de agora que eu estou aprendendo o significado real da palavra? Posso dar um pause aqui? Pode, aí depois eu falo do pós. Então, eu demorei muito para poder entender um pouco, baixei um pouco sobre a prática do Mindfulness. Para mim, eu tive muito problema. Eu fiz vários cursos de meditação cabalística. Eu tive a Luísa Rummel, que é uma grande mestre da Escola Kavaná, e quem quiser pode ver isso em São Paulo. Ela tem várias publicações. E eu tive o prazer de ter ela como minha mestre meditativa. Então, eu aprendi uma série de práticas, de meditações, e uma delas foi a Mindfulness. Aqui eu não preciso de máscara, aqui eu posso ser eu, e eu estou sendo eu com
vocês, a Fernanda sabe disso. E eu posso falar para vocês que o primeiro filme que eu passo nas sessões de coach, normalmente, é Desafiando Gigantes. Esse filme, ele fala exatamente da história de como obter mindfulness. E depois de eu saber das práticas meditativas, eu comecei a treinar. Porque é aquilo, a gente, para poder ganhar prática, a gente tem que treinar. E eu já sabia na Cabala que tudo que a gente faz com pressa não é legal. Então, eu estipulo metas para fazer ao longo do dia e não estipulo horários. O que eu quero dizer com isso? Que eu não quero me pressionar a ponto de estressar o meu cérebro e eu tento fazer tudo com o máximo de apreciação. Nesse filme específico, eu vou falar agora porque eu quero que vocês vejam, existe um momento que esse cara chega no posto de gasolina e ele conhece uma pessoa e essa pessoa começa a treinar ele e ele bebia muitas drogas, curtia muita farra, e ele era um ginasta olímpico e eu falando o filme errado. Não é Desafiando Gigantes, não. Desafiando Gigantes também é outro filme que também entra a parte de mindfulness. Mas eu vou lembrar o nome desse filme de ginástica, depois eu vou botar na descrição desse vídeo. E o cara ensina ele a poder parar e falar assim, preste atenção, o que mais você consegue ver, o que mais você consegue ouvir, o que mais você está sentindo. E esse estágio, no início, para mim, era muito complexo. E hoje eu consigo falar com a Fernanda e falar assim, você está ouvindo o barulho dos pássaros, você está ouvindo o barulho do avião, e tudo é um treinamento para o cérebro. O que mais eu consigo ouvir, o que mais eu consigo assistir, o que mais estou passando por aqui. Isso foi me dando um poder, isso é a palavra que eu posso utilizar, um poder de produção que quando a Fernanda fala para mim, eu não sei porque que você faz 2 posts somente uma, com um texto gigantesco, além de uma imagem, e além de mais o texto da imagem, além de mais um vídeo, é porque eu quero mostrar que é possível produzir em alta performance sem ter estresse. E o que eu faço é isso, eu sem estresse assisto palestra durante os dias, estou me desafiando a ler 2 livros, é muito desafiador para mim, que eu em 31 anos nunca fiz isso, e faço as coisas com plena dedicação e atenção. Ela vai falar para mim assim, Marco, você não faz tudo assim. É verdade. Às vezes, quando eu estou assistindo umas palestras, umas palestras da Cabala, eu estou criando imagens. Mas por quê? Porque em algum momento eu já ouvi aquilo e aquilo vai me remetendo a criar. E aí já vem mais, tem os insights, tem umas revelações, e eu tenho que aproveitar aquele ponto. E aí eu te digo, às vezes eu tenho que voltar à palestra para poder ouvir o pedaço que eu não peguei. É um retrabalho, mas para mim veio um insight. E quando vem esses insights, a gente deve anotar, a gente tem que escrever. E o fato primordial que eu posso falar sobre mindfulness, ela vai complementar, é a saída do piloto automático. E a saída do piloto automático é você tomar consciência que você está no piloto automático. E aí, o que é isso? É você tomar consciência que você tem coisas que você faz no dia a dia que são hábitos e rotineiros. Eu já cansei de dirigir a um ponto que eu dirigia, hoje não dirijo, não gosto de dirigir. Mas eu cheguei a um ponto que eu dirigia com as pernas, não precisava mais da mão. Era um piloto automático total, não precisava mais olhar o trânsito. E dirigia bem, não dirigia mal não, eu não tinha falta de atenção não. Porque eu nem mexia no celular dirigindo, porque eu tenho um problema sério com isso. Para mim, os carros deveriam ter um aparelho, que eu queria criar esse aparelho, que você entrou, o telefone não funciona. Eu sou muito feliz de terem criado os carros novos, 2019, quem já teve a oportunidade de dirigir, eu tive a oportunidade de dirigir vários carros do modelo 2019, que você conecta o carro e você tem o teu painel do teu celular dentro do carro. Porque, de verdade, ele fala com voz e você não precisa mexer. Porque, para mim, me dá agonia. Me dá uma raiva. O ideal seria que aquilo nem voz tivesse. Não, uma coisa que eu pensei... Assim, eu sou extremamente ortodoxo, ela sabe disso. Não, tá indo para um lado que nem... Enfim. Mas o que eu acho... A falta de você admirar o caminho. A falta de você admirar a paisagem. A falta de você admirar as pessoas que estão passando. Eu, realmente, quando ando de ônibus, eu não gosto de andar de ônibus, aqui, quem me conhece sabe, eu paro e faço como um teletransporte. Eu foco na minha leitura e só saio quando eu desço. E pode cair o mundo do meu lado que eu tô lendo. Eu tô lendo. Eu não sento em poltrona de idoso. Não, eu só sento onde que eu quero e sentei no canto. Tipo, eu fiz a última cadeira lá atrás, para ninguém nem me perturbar. Porque eu tô focado. Mas o que eu acho assim, não, eu sei, mas é porque isso não tem nada a ver. Porque, o que é muito difícil, até eu vou falar aqui, porque assim, eu falei do prédio, um momento que eu vi que eu me peguei fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí quando ela tava falando isso, eu tava lendo, mas por um minuto eu sorri e me senti alegre. Porque eu sabia que ela tava demais.
Eu sabia e tinha a plenitude. Eu dividi também. Que ela falou assim pra mim, olha que lindo, olha como é que tá maravilhoso, eu tô contemplando tudo. E eu falei, caralho, se eu tivesse feito isso 1 milhão de vezes, ela talvez nunca entrar nesse estado. Por quê? Eu ouso falar, usei droga a minha vida toda, no passado. Não, condiz. Mas, tipo, porque existia uma droga... Porque existia uma droga, que era o LSD, que ele me deixava com as luzes mais acesas e as coisas, eu tinha uma admiração por ver. E a minha sensação, quando eu estou em mindful, é uma consciência alterada, sem uso de nenhum tipo de droga, somente com a nossa consciência, com a nossa plenitude, que as cores ficam mais vivas, que as coisas ficam mais bonitas, e você consegue ter uma conexão muito mais forte com tudo que passa ao seu redor. Faz sentido para você? Não, sim, mas não é isso que eu ia falar, não. Foi interessante isso, mas o que eu ia falar, que é mais complexo, eu falei do pré, o momento desse. Mas assim, a gente foi numa palestra que era uma pré-palestra para uma venda de um curso realmente sobre o assunto. Então eu não tenho realmente, eu tenho várias dúvidas aqui que eu vou até dividir com vocês, pode ser sua dúvida, e a gente de repente pode vir tirando em algum momento. E até material e até mesmo vocês, se vocês tiverem já sobre esse assunto, enfim. Mas, por exemplo, é muito complicado, porque eu pensei em alguns momentos falar isso na palestra, mas acho que talvez não coubesse também, até porque o intuito deles também é uma venda de um projeto, de uma coisa mais assim, depois de um curso, e aí no curso sim você vai tirar suas dúvidas, ali não cabia, talvez ela me explicar e tirar todas as minhas dúvidas, por isso eu não fiz. Mas fica de ideia pra gente pesquisar, pra gente estudar, pra gente procurar saber. Mas, por exemplo, sim, o importante é a gente estar sempre pleno naquilo que a gente está fazendo, então focado naquilo que a gente está fazendo. Só que existem sim casos que a gente vai ficar confusa, porque eu posso falar que o que aconteceu comigo hoje, eu vou falar da minha experiência hoje pós-palestra. Hoje, me veio alguns pensamentos na minha cabeça. Por exemplo, quando eu estou fazendo a cadeirinha de massagem lá da academia, eu estou sempre mexendo no celular. O que significa que eu não estou aproveitando naquela massagem, eu estou mexendo no celular. Né? E o que a gente, quanta coisa a gente faz mexendo no celular? Quando eu tô lavando louça, de repente eu boto um story pra ver, entendeu? Porque lavar louça é um saco, e aí eu vou lá e boto um story pra ver. Ou então tô fazendo uma outra coisa, tô botando um vídeo, tô comendo e tô vendo vídeo, que já se sabe que comer e ver alguma coisa nunca é bom, porque o cérebro não entende que você comeu, né? Que você se alimentou, que você se satisfez, enfim. É toda uma disfunção, mas a gente já tá tão nessa situação, nessa vibe de sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo, e principalmente o uso do celular para qualquer coisa ao mesmo tempo. Eu tô no ônibus, eu tô no celular. Eu tô no banheiro, eu tô no celular. Eu tô numa cadeira de massagem, eu tô no celular. Tô fazendo uma escadinha na academia, eu tô no celular. Enfim, tudo, eu tô sempre fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. E aí eu pensei, até que ponto eu deveria fazer somente uma coisa mesmo sem o celular? E até que ponto o fato do celular estar junto ali é interessante? Você não vai me dizer que você tem respondido isso, não. Mas assim, vamos lá. Pera. Então, assim, vamos lá. Em que momento? O que passou pela minha cabeça que eu posso falar? No momento que eu tô provavelmente lavando a louça, às vezes eu não tô nem prestando atenção direito no story e nem prestando atenção na louça. O que não significa que a louça não vai ficar razoavelmente ou bem lavada, e não significa também que talvez eu não tenha prestado atenção. Mas eu não fiz nada com atenção plena, então eu não dei valor para nenhum daqueles momentos que eu estava passando. Então eu não estava vivendo naquele momento presente. Ok, acho que eu não preciso lavar a louça vendo um story, ou vendo um filme, ou ouvindo, sei lá, talvez ouvindo uma música. Não sei. É isso que eu porque é confuso. Eu gosto de ouvir alguma coisa. Porque de repente eu tô lavando louça, porque ouvindo uma música. Porque me faz com que eu lave a louça, às vezes até melhor. Porque eu tô ouvindo. Ver eu não consigo, tá? Tô sendo sincero. Mas assim, eu costumo às vezes botar um áudio, um áudio legal, que eu gosto, e aí tô ouvindo ali e tô lavando a louça muito mais alegre. Eu perguntaria no curso, tipo, enquanto eu tô cozinhando, será que não é legal eu estar ouvindo uma música, por exemplo? Eu acho que talvez existam algumas coisas que ainda sejam adaptáveis de se fazer ao mesmo tempo, porque a música também é uma terapia. Não, mas eu acho que de repente a música, não, você mesmo falou, o cara lá falou um negócio lá na palestra, que ele falou que ele fez uma forma de um exercício onde a música, que você mesmo falou que já faz, acompanha o seu movimento, então não te atrapalha. Sim. Então, tipo assim, a palestrante falou ok. Então, acho que música pode ser uma coisa que você consegue agregar quando você está fazendo alguma coisa. Mas aí também eu tô pleno no exercício físico e na música, porque ela me conduz com que meu ritmo aumente no treino. Sim, mas é o que eu tô te falando, por exemplo. Eu hoje nem tenho feito isso. Mas eu acho que no momento que eu tô, por exemplo, fazendo massagem, realmente não é legal estar mexendo no celular. Não sei se você vê, eu vejo no início e paro e deixo do lado. Eu aproveito a massagem. Até por conta da liberação dos neurohormônios, da condução elétrica.
Porque se eu estou na vista, eu realmente interrompo de lá. Então eu paro para poder ter Não, não liberação. só acho que interrompe isso, que é até uma coisa que é exatamente o que o nosso cérebro pede. Como também a gente não curte, porque o negócio passa rápido, né? Tipo você... assim, quando eu vejo, às vezes eu tô mexendo no celular e falo, caraca, já acabou. E quando você não tá fazendo nada, você fala assim, caraca, tá demorando, né? Tipo, porque você aproveita mais um momento. Mas uma outra questão que eu me peguei, por exemplo, pô, eu tava hoje vendo o Tony Robbins, né, com Eu Não Sou Seu Guru, que é super legal. E pra mim, eu gosto de fazer escada e tal, mas eu tava cansada. Eu falei, vou me obrigar a fazer escada. E o fato de eu fazer escada ou ouvindo música, né, mas aí vamos botar, vendo um filme ou vendo uma série... eu acho interessante. É muito você melhor. engana o teu cérebro. Isso é legal. Porque aí, na verdade, é o que eu falo de encantamento. Você está encantando o teu cérebro e está produzindo energia física que é eliminada, queimando. E eu acho isso interessante. Tá? Mas a gente não sabe se na prática de olha só, isso ia ser não seria mindful, porque você não está curtindo plenamente a escada. Mas você está iludibriando o teu cérebro para poder ter um gasto calórico maior. E aí, de certa forma, você vai estar cumprindo com que o teu metabolismo faça o que eu falo, que é sair da zona de conforto. O teu corpo gostaria de assistir a palestra deitado, sentado, comendo pipoca. Faz sentido para você? E aí você já está fazendo o quê? Saindo da zona de conforto, como eu costumo falar, está produzindo luz. E você ali meu irmão, o corpo está trabalhando e a mente está focada e você está enganando o teu cérebro. Não está em estado de mindful. Não está nem uma coisa nem outra. Mas você encantou o teu cérebro por ele passar. Existem diversos outros encantamentos que a gente faz no dia a dia. O que eu preciso saber o quanto isso é positivo ou não, né? Porque assim, o que eu estou dividindo aqui com vocês agora, ele está ouvindo agora também. Porque eu não tinha falado, a gente ainda não tinha sentado e discutido sobre o meu dia hoje. De 47% a 67% a gente está no piloto automático. Eu quero que você entenda que a gente precisa estar, pelo menos, mais presente do que a gente mais presente do que ausente. Então, acho que é achar um equilíbrio nisso mesmo. Um equilíbrio não, mais presente do que ausente. Sim. 60% presente, 40% no automático. Vai ter automático. Eu fico no automático também. Eu não consigo viver no estado totalmente pleno, porque eu preciso de insight de alguma coisa que eu vou buscar longe, eu preciso ir lá atrás do meu passado para poder ter os ensinamentos para não cometer os mesmos erros. Às vezes eu preciso ter a projeção do futuro, das possibilidades, para eu não me frustrar. Aliás, eu crio a possibilidade positiva, a negativa e o que pode cair no meio disso tudo. Desfaço isso tudo e volto para a realidade para poder agir. E o que vier, eu já estou preparado. Isso vai falar assim, Marco, mas se isso não cria ansiedade, muito pelo contrário. Eu não crio ansiedade exatamente por esse fato. Eu acho isso bizarro, né? Eu posso falar que ele é ansioso, mas eu também... Ontem eu não acredito que ele não tenha ansiedade em algum momento. Não tenho ansiedade, eu tenho depressão. E eu falo isso para todo mundo, eu não tenho problema de fazer isso. Eu vivo muito preso no meu passado. Eu me perdoo todos os dias pelo meu passado, sou grato por tudo que eu passei, por cada coisa que eu passei na minha vida para poder chegar e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mas eu não tenho uma mínima preocupação de ansiedade do que vai acontecer amanhã. Porque, para mim, o amanhã é uma colheita do que eu faço hoje. Então, hoje eu estou plantando as sementes do que eu vou colher amanhã. Positivas ou negativas. Mas então, eu tento... Eu não tenho ansiedade. Mas a ansiedade não é ansiedade? Não, eu não te vejo mesmo, assim. Eu não consigo lembrar, mas ansiedade todo mundo tem em algum momento. Não, você está fazendo uma coisa que é mentira. Todo mundo não tem. Eu não sou todo mundo e eu não tenho ansiedade. Não sou um cara ansioso. Não, mas assim, tipo, a ansiedade... Não sou ansioso para ver ninguém, não sou ansioso para comer nada, eu não sou ansioso para poder ter resposta de nada, nem resposta de prova. Não sou ansioso. Não sei. Não sou, eu vivo o presente, o momento. Tenho prazos e cumpro os prazos, não sou ansioso com prazo. Vou te dar um exemplo. Tenho um TCC para entregar dia 30. O TCC ficou pronto hoje, mas eu não estava ansioso para poder entregar. Eu estava com a plena tranquilidade que eu ia sentar e ia conseguir executar da melhor maneira possível e eu sabia que ia acontecer. Aí vem ela, você tem uma fé incrível, tem uma certeza além da lógica. No tempo da Bíblia não existia a palavra certeza além da lógica. Eu tenho uma certeza além da lógica. Porque eu me preparo bastante para o que vier. Então, se acontecer alguma coisa que eu não esteja preparado, que ótimo! Tem alguma coisa que eu preciso me preparar. Como para as perguntas que ela está fazendo agora. Então, não tem por que eu ficar ansioso. Eu não preciso. Eu já fui muito ansioso, e é por isso que eu te digo que eu não sou ansioso. E aí, você vai falar para mim assim, você está falando que já passou por isso, não é soberbo. Não, não é soberbo, muito pelo contrário. Eu era muito ansioso, a ponto de eu, na minha cabeça, conseguir criar todos 1 milhão de cenários e nenhum deles acontecer. Então, em algum momento, eu olhei para o alto e falei assim, Criador, por favor, me tira essa ansiedade, porque muitos dos problemas que eu crio só existem na minha cabeça. Nenhum deles são reais. Eu conseguia criar falas das pessoas, vendo as pessoas falando e criando
pelo menos umas 25 para cada pessoa e para cada situação. Vocês não imaginam que seja isso na cabeça de vocês. Mas a minha ansiedade, ela gira em torno de qualquer coisa. Eu fico ansiosa por qualquer coisa. E eu não tenho isso. E é, tipo, besteira, assim. Tipo, eu como porque eu tô ansiosa pra que, sei lá, até pra que uma coisa dê certo. Hoje tem igreja, hoje tem não sei o que, então eu tenho que ir. Então eu fico ansiosa pra que tudo dê certo, que dê na hora. É horrível isso. Eu acho que eu sou ansiosa pra tudo. Mas, voltando à situação do Mind, eu acho que ia ser muito interessante fazer, né, esse curso, esse treinamento, enfim, para saber exatamente, porque ela falou de várias coisas. Assim, tem coisas que a gente já está cansado de saber. Como, por exemplo, quando você come, você tem que comer e tem que descansar o talher, que a minha amiga me ensinava. Descansa o talher, deixa ele descansar. E eu não faço isso. E você tem que dar um tempo para o cérebro entender que você se alimentou. São e você 20 minutos sempre que demora fazer... para o cérebro entender que você está saciado. E você fazer alguma coisa enquanto você come. Então, assim, muitas vezes a gente se pega fazendo um negócio e continua fazendo. Eu não gosto realmente de mexer no celular quando eu estou comendo. Não gosto. Eu realmente descanso e presto mais atenção quando eu estou alimentando. Mas você não descansa também, né? Eu tenho dois problemas. Um é o seguinte, eu gosto de botar bastante comida no prato. Isso é um erro meu e pode me julgar. Eu gosto. E eu sei que se eu comer aquela comida lentamente, eu não vou conseguir comer aquela quantidade de comida. Então, eu me alimento devagar no início. Depois, quando eu sinto que já está chegando no estágio que eu sei que vou ficar, eu como bastante rápido. E após, eu pauso e relaxo, porque eu sei que aquilo vai me dar a sensação de saciedade. Mas eu faço a minha oração antes e após. Sempre. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É que eu tento apreciar primeiro o alimento que veio na minha mesa e depois agradecer pelas pessoas que produziram aquele alimento, por aquele momento de satisfação, pelos sabores que eu senti. Gente, não acredita no que eu estou falando. Ela vive comigo, ela vê isso. É desafiador, não foi fácil desde o início. Mas o que eu estou falando para vocês? Que de 47% a 67%, foi o primeiro dado que eu trouxe, a gente vive no piloto automático. Isso é para me tirar do piloto automático. As minhas orações são orações. Porque se fosse reza, ia ser no piloto automático. Obrigado, Leandro, por esse alimento, pelo amor do Senhor. Que às vezes é. A anterior é. A do final não. Às vezes depende da fome. Mas eu faço. Eu paro para poder... E se eu dou a primeira garfada e não eu paro, porque opa, tô no piloto automático. E eu sempre esqueço. E esse eu sempre esqueço, não. Eu não faço e eu sempre esqueço o que ele está fazendo. E geralmente eu já como a palestra de ontem falava menos estresse, mais performance. Então, para a gente ter menos performance, a gente ter menos estresse, a gente tem que viver mais no presente. E para a gente ter uma maior performance, a gente tem que focar mais no que a gente está fazendo de fato. E eu, quando ouvi essa matéria pela primeira vez, fiquei muito irritado. Eu vou compartilhar com vocês, porque isso aqui não tem problema, porque eu liguei e-mail assistindo não sei o que, fazia não sei o que, eu na minha cabeça conseguia fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E quando eu comecei a cronometrar, escuta o que eu estou falando, gente, eu gastei meu tempo cronometrando. Cada coisa que eu fazia, eu vi que realmente quando eu fazia uma coisa só, eu tinha muito mais aprendizado e eu tinha muito mais assertividade. E aí, meu nome é Marco Aurélio, de um imperador romano, e Marco Aurélio falava: tenha a prática de fazer poucas coisas, mas coisas em nível de excelência. E a minha busca começou pela eficácia e eficiência, onde talvez eu não faça muitas coisas hoje no meu dia, mas eu faço com total dedicação para que seja o meu melhor. E olha, o meu melhor pode não ser bom aos olhos de todo mundo, mas é o meu melhor. E aí, se não dá certo, eu fico muito grato, porque eu sei que eu dei o meu melhor aqui. E durante muito tempo da minha vida, eu tinha um resultado razoável e eu falava, tá bom, porque eu não dei o meu melhor. Gente, isso é a pior merda que a gente pode fazer. Porque a gente está dizendo que a gente tem uma capacidade, ou então uma coisa que eu odeio ouvir, você tem um potencial incrível. Gente, potencial é o caralho. Existem sistemas de empresa que têm um potencial de uma Ferrari e usam um Fusquinha. Então você está falando que eu sou uma Ferrari e eu estou aqui andando como um Fusquinha. Então, quer me deixar irritado, eu olhando na minha cara, você tem um potencial incrível. A vontade de mandar, vai tomar no cu, você, ô filha da puta. Potencial. Desculpa. É uma raiva. Sair da minha plenitude. É engraçado, vai ficando irritado com a raiva. Eu vou assim, cara, peraí, ele tá sair da minha. Porque assim, eu não consigo entender o potencial. Você está vendo potencial. Não, às vezes é uma coisa. Não, mas aí a pessoa pode falar que você tem potencial para aprender alguma coisa também. Uma merda. Eu quero aprender, eu quero ter potência. Não gosto. Claro que sim, ué. Você entra numa empresa, você sabe fazer o negócio da empresa. A empresa fala, não, você tem potencial para aprender isso. Você tem potencial, você não sabe, você não aprendeu.
Primeiro pilar. Vamos trabalhar com o primeiro pilar. Você é muito exagerado nas coisas. Amor. Esteja atento ao que você está fazendo. Estou atento ao que está acontecendo. Vai vir um pensamento. O que eu vou fazer? Ok, pensamento. Obrigado, pensamento. Volta depois, tá bom? Que agora eu estou focado em gravar e falar aqui com o pessoal. Ah, Marcos, isso é difícil. No início também foi bem complicado para mim. Muitas vezes, eu estou falando aqui, velho, caraca, eu tenho que pagar uma conta. Ok, depois eu lembro de você. Eu agora estou focado aqui, eu tenho coisas para poder fazer. E aí, quando você está falando e você consegue ter a plena atenção de que em algum momento alguma coisa te desligou, você aí saiu do piloto automático. Você percebeu a distração. Entende? Que estar pleno não significa que você vai estar 100% presente. Eu não sou Buda, não vou ser Buda. Eu acredito que ninguém aqui quer ser Buda. Eu quero estar presente e atento no que eu estou fazendo, porque eu vou ter uma qualidade muito melhor e eu cronometrei isso. Isso não é mentira. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando vem a distração, eu vou sentir a distração, ok, agora não, depois você me lembra disso, com o meu próprio cérebro. E isso vai voltar depois. Pode ter certeza que sempre volta. Não, isso aconteceu lá, que ela fez um quando ela fez teste lá e ela falou e a pessoa perde um pouco. Eu achei incrível, porque ela conseguiu materializar uma coisa que eu fazia de forma mental. Eu falei, nossa, realmente eu tenho que admirar essa mulher, porque eu nunca pensei em fazer uma coisa física. E você pode falar um pouco do como é que foi? Ou eu falo? Não. Teoricamente, 3 pessoas, um trio, uma pessoa fala. Não foi esse. Não foi esse. Não? Ou sobre estar atento e distrair e perceber a distração, foi no momento que ela estava falando alguma coisa. Acho que ela falava para você fechar os olhos, sentir, aí ela começava a falar, sente a parte que toca a cadeira, sente a parte sua do teu corpo, mandava botar as mãos na perna. A temperatura que tem mais aonde você encosta na cadeira, a temperatura da sua mão onde encosta na sua coxa. E aí ela foi falando algumas coisas assim, eu acho que foi nessa hora. E aí ela falou alguma coisa do tipo, que em algum momento... Que você tá respirando fundo, aí respira, percebe, não sei o quê, mas em algum momento você tem algum pensamento. E aí, como você está praticando a técnica, você entende que, eu me saí um pouco, porque óbvio, eu não consigo prestar atenção all the time, enfim, o tempo todo é louca, né, em inglês, desculpa, fazer em inglês. Aí, então assim, tipo, você não consegue ficar focada 100% no momento, você vai ter distrações. O seu cérebro vai mandar um comando, vai lembrar alguma coisa, sei lá, por exemplo, eu tava com fome. Aí veio na minha cabeça assim, putz, tô com fome. Mas, tipo, ela tem essa fome eterna. Isso não é fome, não. Isso aí é uma... Eu tava com fome, é um exemplo. É um exemplo normal. Que toma conta dela. O cara lá da igreja falou, acho que vai orar por isso. Mas isso não tem jeito. Mas pera, aí ele falou... Aí ela falou isso. Então, tipo, você percebe que vem um pensamento na sua cabeça. Eu tenho que pagar uma conta. Ou, tô com fome. Mas aí você volta pro seu presente de novo. Ou seja, você perceber que você se distrai e voltar da distração. E não, tipo, eu tô aqui, entendeu? Fazendo, sei lá, uma respiração, alguma coisa, e tem que pagar uma conta. Paro de fazer o que eu tava fazendo, vou pagar a conta. E aí, depois que eu paguei a conta, ou eu não tenho tempo para voltar, ou eu esqueço de voltar, ou eu volto, e até eu pegar no novo estado que eu tava, requer um tempo para eu voltar aquilo. Então, o ideal é que você identifique exatamente priorize as suas prioridades. Se eu estou aqui meditando, essa é a minha prioridade. Quando acabar daqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Priorize suas prioridades. Não, é desafiador mesmo, porque Mas isso que você está falando sobre fome, me entra sobre estágio que eu não poderia passar. Gerencie os seus sentimentos. Fernanda sabe do que eu estou falando. Marco, você sente ciúme? Não. Eu até sinto. Mas você não externa isso? Não. Gerencie os seus sentimentos. O que é isso? O que é isso? Eu não faço, não. Não. Eu gerencio os meus sentimentos. Eu sinto angústia e reconheço que estou sentindo angústia, mas teoricamente muitas pessoas não têm isso. Eu sinto medo, mas faço as coisas com o próprio medo. Eu sinto ciúme. Na verdade, é não deixar o sentimento dominar. Tipo, gerenciar os sentimentos, exatamente isso. Eu sinto ciúme, me incomodo, mas não brigo ou crio uma reação, uma situação por conta disso. Entender o que está se passando no processo interno, que o corpo sente, e você exatamente não ser reativo a isso. Entender o que está te causando isso para você ir no nível da semente, no nível da raiz. E aí, isso foi uma das coisas que me trouxe os meus sentimentos. Eu fui criado num ponto que eu não fui criado para sentir. Por quê? Porque eu fui criado com meu pai e com a minha mãe. Quando eu ainda era muito pequeno, eu fiquei com a minha tia, porque vários doentes da minha família caíram doentes, e minha mãe e meu pai optaram por tomar conta deles.
E eu depois tive que sair da minha própria casa, que morava eu e minha tia, 10 anos mais velha do que eu. E eu tinha que fazer a comida para ela. Imagina, a minha tia com acho que 14 anos, eu estava com 4, não. Ela tinha 24 anos e eu na verdade, ela tinha uns 20 anos, eu com 10, eu tinha que fazer o nosso ovo e o nosso arroz, porque ela não sabia cozinhar direito. Isso é sério, isso não é brincadeira. E aí, quando a gente foi para a casa da minha avó, e eu vi aqueles idosos, eu comecei a ver pessoas morrendo, e normalmente as pessoas morriam próximo do meu aniversário, e aquilo me fez com que, cara, morreu, vai para o céu ou vai para o inferno, que fala o que ela fez durante a vida dela, e eu vou comemorar o meu aniversário, que está pleno. E aquilo, para muita gente, falou, cara, esse garoto é louco. E eu falava assim, sou louco sim, porque enquanto estava em vida, eu estava aqui, enquanto estava ali chorando, eu estava chorando com ela. Mas agora que já foi, agora é meu aniversário. Então, isso me fez com que eu não sentisse muitas coisas. E assim, esse fato de eu não sentir me gerou N problemas, que eu só fui descobrir isso quando eu fiz um treinamento de programação neurolinguística, que eu vi que me faltava carinho, amor, e que eu não conseguia sentir as coisas. Agora não falta mais, né? Hoje em dia, não. E aí, o que acontece? Eu, quando sinto uma coisa, eu sinto. E sinto mesmo. Porque a frequência do coração é 500 vezes mais forte que no cérebro. Mas eu estou sentindo. Deixa eu interpretar o que eu estou sentindo. Vou falar uma coisa que talvez vocês não achem em livro nenhum, ou vão achar em poucos livros. Nós conseguimos sentir até 8 sentimentos de uma só vez. Então, às vezes vai ser difícil dar nome a todos eles. E eu não quis falar isso na palestra de ontem, que talvez não sabia. Com certeza saberia falar sobre isso. Mas e aí, é porque não cabia, né? E aí, quando às vezes eu entendo a angústia, e aí às vezes eu me vejo que eu tenho que estudar para a prova no MBA ou na faculdade. E aí eu sinto um sentimento que é de fuga, porque eu estou angustiado. Eu fico rindo disso, e eu falo para ela, eu estou rindo porque eu sei Não, mas que você ficou reativo da última vez. eu estou me sabotando, mas eu fico reativo porque eu sei que eu estou me sabotando, eu reconheço o meu sentimento. Aí você fica irritado, e eu já não estou mais no piloto automático, mas eu não estou conseguindo controlar. E aí o que eu faço? Eu paro, eu bebo uma água, me controlo e tiro todos os focos de atenção que podem me distrair para poder cair uma da brasa. E sai. Porém, desafiador ao extremo. Ela sabe o quanto eu fico reativo, porque para mim eu já estou no estágio, e não estou dizendo que estou mais antecipado que ninguém, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Então, se eu tenho consciência, eu tenho que tomar uma atitude. O fato de você ter... É verdade. Mas, assim, o fato de você ter consciência já é um passo à frente. Porque, assim, eu estava aqui. Então, por exemplo, ele teve uma ajuda também de alguém que falou, olha, você está sendo assim. Eu estou vendo que eu estou sendo assim. Eu falei, então vamos parar? Vamos parar de ficar com raiva do negócio e fazer com que o negócio se afaste. Tipo assim, estou com raiva dessa prova, essa prova me irrita. Então, enquanto você estiver com raiva, você não vai conseguir parar para fazer. Então, vamos parar para pensar. Que as emoções controlem o seu dia. Se as emoções controlar você, você está vivendo como primitivo. Mas o bom é você ter... O bom não é só você não deixar só porque por alguns momentos você vai se pegar te controlando de alguma forma, mas você tem um entendimento de que aquilo você não está tendo controle, já é uma forma de controle. Entendeu? Porque daí você já busca uma saída para aquilo. Então eu estou vendo que eu estou reativo àquilo, que aquilo está me irritando. Então eu estou tendo consciência que aquilo está me irritando. O que eu posso fazer para mudar isso? Não vai ser fácil você fazer, mas só o fato de você ter consciência, você já está um passo à frente. Foi legal de não ter contextualizar, porque senão fica muito intangível. Não, ficou legal isso, porque essa história eu nem tinha pensado mesmo. Porque às vezes você chega, você olha uma prova, e você lê toda uma prova, e você chora olhando a prova. E aí acabou o mundo ali, eu não vou conseguir fazer a prova. Ou eu paro, engulo o choro, entendo que o fato de eu deixar o meu emocional agir ali naquele momento não vai me fazer lembrar de nada da matéria. Agora, se eu parar e falar, não, pera, eu tô entendendo que eu fiquei numa situação ruim, me bateu um desespero aqui, eu não vou deixar esse desespero me controlar. Paro, respiro, penso e tenho a noção de que o desespero tá tomando controle de mim e falo, não, eu vou tomar controle do desespero. Fernanda, você estudou isso, você passou por isso. Você estudou, você estava na aula, você estava na matéria. Então, para, respira, foca, que alguma coisa vai vir na sua cabeça. Então, aí você já controlou, e aí você já deu a volta por cima. Significa que você vai tirar 10, significa que você não vai, de repente, tirar uma nota ruim. Mas significa que você controlou aquele sentimento que estava te controlando e te impedindo de ter uma possibilidade de desenvolver e de chegar em algum momento ao ponto. Nem que seja do aprendizado de que você talvez não tenha estudado o suficiente para fazer aquela prova. Mas você não deixa aquele sentimento tomar conta de você. Isso foi muito legal, eu realmente não tinha lembrado. Vou deixar a última frase. É impossível a gente ter uma essa vida e que não seja para a gente poder fazer algo que saia do nosso natural, que não seja o nosso extraordinário. Eu costumo falar, ordinário é o que você faz todos os seus dias, extraordinário é o que você vai fazer além do que você costuma fazer.
Para finalizar, eu queria deixar o seguinte. Acho que você não falou daquele Quem negócio não da palestra, vive né? para servir, não serve para viver. Eu quero que ela continue com o que ela vai falar. Ah, não, porque mas você ia falar e era uma outra coisa. Eu preciso que nesse momento você entenda que a gente ter atenção plena pode fazer com que a gente ajude outras pessoas. E no momento da palestra, mesmo depois de saber muito sobre algumas coisas e sobre meditação, e ser praticante de meditação de manhã e na parte da noite, seja com as minhas orações, seja com contemplação de natureza. Às vezes eu tiro o tênis e boto o pé na natureza. Eu às vezes gosto de dançar sem música. Eu gosto de abraçar a árvore. É a minha forma de conectar com a natureza. É loucura, sim. Mas é uma forma de fala mais coisa que a pessoa vai falar, cara. Não, é uma forma de me conectar com a natureza. De caralho, o Criador criou uma árvore, é só que coisa energia boa. Nunca vi ele fazendo isso, graças a Deus. E eu faço isso às vezes em casa. Aqui em casa tem árvore, tem essas coisas. E que bom que ela não vê. Mas falo, gente, que é isso que essa árvore? O que eu quero falar nisso é que ontem ela me lembrou que uma das doenças de uma pessoa que é muito querida, que eu amo muito, pode ser solucionada pela meditação. Eu tenho tanto amor por essa pessoa e talvez eu precisava escutar de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa, uma coisa que às vezes estava ali na nossa visão e a gente não conseguia enxergar como que fosse uma ajuda para ela, uma ajuda tangível. Então, a gente às vezes tem que viver para servir. E quando a gente serve outra pessoa, e servir pode ser um copo de água, pode ser um momento de atenção, pode ser compartilhar de tempo, dinheiro, o que seja. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente consiga servir. E eu te desafio a você servir outra pessoa e entender o quanto pode ser pleno, quanto você pode se sentir presente ao servir outra pessoa. Ele está tão pleno que ele está falando tranquilo, ele não está irritado mais como ele estava dando os exemplos que ia. Não, pra mim tá é de falando boa. aqui tudo pleno que eu compartilho. Eu consigo... Não, porque quando tá, tipo... Mas assim, o que eu ia falar é que quando ele falou de um dos exemplos da dinâmica que teve também, que eu acho que essa é uma dinâmica legal, a gente pode até finalizar com essa dinâmica, que é um dos pensamentos negativos que vem na nossa cabeça, né, diante de tantas coisas que a gente faz, que é o que ele ia falar na outra situação que a gente estava falando, que é quando vier um pensamento negativo que te impeça de avançar, para que você fale, oi pensamento, obrigada pensamento, tchau pensamento, para que esse pensamento vá e que você não foque naquilo que vai te impedir de fazer algo. Como, por exemplo... Eu nunca falei tão doce assim, não. Eu falava assim, volta depois, agora não, agora não, agora não, agora não. E esse agora não... Não, mas você pode falar, você pode falar irritado também. Oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento, tchau, pensamento, tchau, porque ele não é um pensamento negativo. E a gente fez uma dinâmica lá, que era eu, ele e mais uma menina que a gente não conhecia, e a menina foi aqui, que passou pela como é que é? Pela dinâmica, né, principalmente, que era onde ela te falava o sonho dela e a gente vinha minando o sonho dela de alguma forma, falando. Enfim, ela falou, eu gostaria de ser empreendedora. A gente, mas empreender no Brasil é ruim. Mas para empreender tem que ter dinheiro. Muitas pessoas empreenderam e faliram. Então, assim, são pensamentos que a gente mesmo se boicota, né? Que a gente mesmo faz isso com a gente quando a gente quer fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa é, se você quer, faça. Porque, cara, você tem que dar o primeiro passo. Não deu certo? E a maioria, 80% das pessoas levantaram a mão dizendo que tudo que todo mundo falou já tinha passado pela cabeça delas. Com certeza. Quantos pensamentos a gente tem na nossa cabeça? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou comprar aquilo? Enfim. Quantas fichas caem pensar nisso? E assim, foi o que eu falei pra essa menina que fez com a gente, eu minei ela realmente. Foi bravo, foi horrível. Ela olhou pra minha cara e falou assim, nossa, você falou umas coisas que realmente é o que mais martela na minha cabeça. E eu falei pra ela assim, pensa que hoje você conseguiu fazer isso de forma física e eu era o teu problema e você disse não pra mim. Então, nada mais te impede se você botar a mão na massa e fazer. E um dos exemplos maiores é a 21. Exatamente, a foto, o texto e esse nosso encontro. Que isso tudo eu posso mostrar, e a Fernanda sabe que algum dia eu posso mostrar para vocês. Eu tenho tudo isso escrito em papéis. Isso tudo foram ideias que me surgiram ao longo de alguns anos. E que ainda tem algumas outras coisas que ainda vão entrar em práticas, como realmente a ginástica corporal, como a luta de kickboxing, como uma dança. Eventos, né? Fora, com os eventos, que os eventos fazem parte desse sistema que junta com as palestras. E um dia a gente vai ter um ambiente físico que isso vai acontecer. Porque hoje, para mim, é muito tangível. Porque um dia isso... E que por um dia não foi. Porque por um dia ele falava, ninguém vai ver, você não vai chegar a lugar nenhum. E ele não dava oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Não dava. Ele ouvia o pensamento. E isso travou. E foi muito legal ouvir da Luana, no dia que a gente estava sentado junto, que ela assim, Marcão, você
era sincero de falar pra gente, não sei como isso vai acontecer um dia, e hoje eu vejo as coisas acontecendo. E era isso. Porque hoje ele deu tchau pro pensamento, já não importa o que os outros pensam. Importa eu fazer, eu realizar. Não vai dar certo? Tá bom, eu vou fazer. Deixa eu ver que não vai dar certo. Eu vou voltar lá pro início. E não tem como não dar certo. E se eu estiver em cima do burro, do lado do burro, ou fora do burro, vão falar do mesmo jeito. Então fala, fazendo aquilo que veio na minha cabeça. Porque eu vou falar uma coisa para você. Hoje, nada mais roubo meu sonho. O único ladrão do meu sonho sou eu mesmo, que não faço o que devo fazer pelo que eu quero. E isso para mim é muito profundo, porque foi muito difícil eu me autorresponsabilizar, eu que sempre fui um pobre coitado da vida, e onde eu fui ver que, caralho, eu fui a melhor pessoa. Eu tive as melhores pessoas para me dar todos os subsídios para tudo que eu tive hoje, e eu tenho as melhores oportunidades para ser o cara mais incrível. Isso não é porque eu tenho potencial, porque eu soube aproveitar todas as oportunidades que passaram pela minha frente, e talvez eu não soube aproveitar o que eu realmente queria aproveitar. Então hoje eu aproveito o que eu dou como prioridade para a minha vida, que é tempo de qualidade, com quem está do meu lado, com a minha família, que é muito importante para mim, e realmente com as pessoas que querem ser ajudadas. E nesse momento... E eu acho que a primeira pessoa que é ajudada somos nós mesmos, fazendo isso. A gente cresce e aprende aqui, não importa. Que eu quero compartilhar é onde eu mais recebo. Independente de ter alguém ou não, a gente está fazendo, a gente está crescendo, a gente está falando, a gente é o primeiro a ouvir. Então o projeto já é em pró da gente. Eu mais recebo. Eu falo para Fernanda, não importa se vão ter 10 mil pessoas assistindo esses vídeos, você vai ter uma. Se daqui a 5 anos uma pessoa for alcançada pelo que eu estava tentando falar, meu sonho de vida já foi realizado. Quero uma. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem vontade de aprender, de crescer, de evoluir. Eu estou falando aqui dividindo, então a gente já quer aprender, a gente já quer ir numa outra palestra. Tudo isso é um desenvolvimento. A gente grava e passa para vocês, que seja quem for que vai assistir. E nesse momento parece que a sinapse neural é criada e fortificada, e isso é real, que eu depois posso passar essa matriz de aprendizado, a ponto de eu querer aprender outra coisa e dar continuidade. Uma das coisas que eu falei com a Fernanda, que eu desafio ela, com todos os meus estudos, é que se ela começasse a ler um livro intensamente sobre o que ela gosta, esse processo ia para frente do neocórtex, e quando esse processo vai para frente do neocórtex, acaba que você cria menos ansiedade. Eu sei que é um processo escroto do que eu vou estar falando, mas a falta do que fazer e a falta de visões no neocórtex faz com que a ansiedade seja criada de forma maior. Porque o nosso sistema de neocórtex quanto mais a gente está ocupado, menos a gente se preocupa com as racionalizar o que a gente passa. Então, se a gente não está mandando uma informação que o cérebro possa racionalizar de forma tangível, e aí ela está racionalizando o quê? Stories, o que ela costuma ver no dia a dia. Eu não estou julgando ela, desculpa, eu estou passando uma ferramenta não, porque eu estou estudando agora, mas que pode ajudar ela a ter um processo melhor, assim como eu poderia falar que é ter um quadro da vida extraordinária, a qual eu não tenho, eu prefiro sentar e meditar na imagem que eu quero mental, meu olho, mas eu tenho que fazer isso, é um desafio para poder ser feito. Desafio mesmo, vamos fazer? São fora as imagens dos lugares, a gente ficar olhando e pensando nisso. E se ela fizesse isso, eu acredito que a ansiedade dela diminui pelo menos em 20%. A gente vai ficar isso como desafio nosso. Vamos fazer para mim, fazer um quadro. Vamos fazer junto? Já tentei 10 vezes fazer esse quadro e nunca consegui fazer. Vamos fazer junto sobre a empresa e sobre o relacionamento. Ok, a gente faz junto. Desafiador para mim. Olha a minha cara de quem tá irritado. Mas por quê? Mas a gente vai fazer em prol do nosso lado profissional e do nosso relacionamento. É isso. Eu acho que a gente está em 40 ou 50 minutos. Eu acho que por aqui encerra mais um encontro. Seguimos com mente e corpos unos. Passo a voz para Fernanda. Pedi um texto para poder falar do Ângelo Muro. É incrível como que esse advogado safado me bota os desafios e ele me passou um texto sobre a Divina Comédia e um advogado falando sobre delação. Gente, é desafiador. Eu, de gestão de recursos humanos, tenho uma visão completamente diferente de um advogado e eu quero fazer isso ao lado dele, porque eu acredito que você muitos insights e muita viagem física e metafísica que vão se abrir, que somente com a gente unido pode fechar isso de uma forma que vai ser tangível.
Queria ter feito qualquer outra coisa. O texto hoje do Marco Pintor foi sensacional, saindo da zona de conforto. Se você não assistiu, vai lá no canal, assiste. E o meu vídeo hoje, falei sobre Mindfulness, e hoje à noite eu não gravei de chapéu. Mas, para finalizar, eu queria falar que uma das maiores ferramentas que me fizeram viver em Mindfulness foi o chapéu. E aí você vai falar para mim, por quê? Mas aí você vai ver lá no vídeo. No outro. Exatamente. Um beijo. Por quê? Lá no vídeo está te dizendo por quê. Foi exatamente pelo que eu falei lá, tá certo? Fernanda, a voz agora é Não, não contigo. quero falar nada, não. Eu É finalizo isso mesmo. por aqui. Vamos finalizar que hoje já tá muito longo. Estou me sentindo um funcionário da TIM de bermuda e camisa social. Quando eu invadi visita técnica na RH da TIM, com a Associação Brasileira de RH, BRH, eu vi que as pessoas lá trabalhavam de short e camisa e a produção deles era 30% maior. Mas isso é assunto para outro vídeo. Próximo Um vídeo. beijo.